Bom, então nós vamos agora falar sobre aquelas questões que foram solicitadas no vídeo para explicação, né? E a primeira dela, então, fala das proteínas G, que são compostas por 3 subunidades, e a questão quer saber o que acontece, quais doenças estão relacionadas à perda da subunidade beta-gama. Então, a resposta é aterosclerose, hipertensão e a síndrome metabólica. Então, por que essa é a resposta dessa questão? Na verdade, os trabalhos ainda eles não estão completamente elucidados, né? Qual é a explicação direta para as doenças que são causadas pela perda dessas subunidades. Mas os livros de farmacologia, inclusive esse que foi utilizado, já relaciona a alteração na subunidade beta com hipertensão. E o próprio livro, ele cita alguns artigos, e eu fui procurar os artigos, e aí eu também encontrei relação com hipertensão, síndrome metabólica, obesidade e resistência à insulina. E aqui esse artigo fala que essa subunidade está relacionada com diversos processos, certo? Porque a gente tem que entender que o que acontece é que existe toda uma cascata de sinalização que está relacionada com esses receptores G. Então, qualquer uma dessas fases, quando tem alteração, pode resultar em doença. Por quê? Porque nós temos aqui uma cascata de sinalização que resulta em efeitos fisiológicos. Então, nós podemos ter diversas alterações nesses diferentes processos, resultando em doenças. E os trabalhos mostram, então, que quando as alterações são nessa subunidade, que é o que a questão pergunta, tem a relação, então, com aterosclerose, obesidade, síndrome metabólica. Isso se deve porque possivelmente essa subunidade está relacionada com processos fisiológicos relacionados à formação de placas, ao metabolismo, ao processo de insulina, liberação de insulina. Então, é por isso que a alteração nessa subunidade resulta, então, nessas doenças, embora o mecanismo ainda não seja completamente entendido. A questão seguinte pergunta sobre os receptores de tirosina quinase. O que eles medeiam? Então, a resposta é insulina, fator de crescimento epidérmico e fator de crescimento derivado de plaquetas. E por que é essa resposta? Então, o livro de farmacologia também, o mesmo que eu utilizei na questão anterior, ele mostra aqui como é que é esse receptor de tirosina, certo? Então, ele tem toda uma estrutura já conhecida, o local de ligação da tirosina. E também aqui nós temos uma cascata de sinalização importante, que vai, no final levar a uma transcrição gênica. E os genes que estão envolvidos nessa transcrição, então, eles estão relacionados com o fator de crescimento epidérmico, fator de crescimento neuronal e também ao receptor de insulina. E aí eu fui pesquisar um pouco e também com a questão do fator plaquetário, que também é um fator de crescimento. Então, esse receptor ele é importante para crescimento, diferenciação e a função celular. E por fim, aqui pergunta como é que é o término do sinal do AMP cíclico. E por que é importante a gente entender sobre o término do sinal? Porque o AMP cíclico ele é importante, mas em algum momento ele precisa ser degradado. Porque se o AMP cíclico ficar todo o tempo disponível, vai haver sinalização todo o tempo e isso pode gerar alterações, inclusive doenças e problemas, certo? Então é importante que em algum momento ele seja degradado e acabe a sua função. Então, o AMP cíclico ele é degradado em 5-AMP por fosfodiesterases. E aqui nós temos também uma figura mostrando como é que acontece. Então, nós temos essa enzima,
que é a fosfodiesterase do AMP cíclico, que ela vai quebrar esse AMP cíclico em 5' AMP, e a partir desse momento, então, o AMP cíclico deixa de exercer a sua função, porque ele foi degradado, certo?